Mais uma vez, eu, Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e, mais uma vez, a gente está trazendo aqui um conteúdo que já é uma certa tradição dentro do blog do Maestro, dentro do blog de Cássio Zirpoli, que é justamente o levantamento anual dos clássicos envolvendo os 7 maiores clubes do Nordeste. O que a gente pode chamar de Nordeste versus Nordeste, tá? Ou grandes duelos dentro do G7. Cássio, todos os anos, faz essa atualização para que a gente tenha um levantamento histórico de como cada clube se comporta no famoso head-to-head, né? Um contra o outro. Porque é muito comum a gente debater grandeza com títulos, tá? Com campanhas na Série A, com campanhas internacionais, mas o duelo aqui, cara a cara, frente a frente, é sempre muito importante, tá? O quarto time da lista é o Ceará. O Ceará tem, no head-to-head, 2-0-4. Ou seja, ele tem vantagens sobre 2 clubes e desvantagens no confronto direto contra 4 clubes. Por que o Ceará aparece na quarta posição? Por conta do aproveitamento. Tá? O aproveitamento do Ceará é de 44,2%. São 938 jogos, 312 vitórias, 309 empates e 317 derrotas. Tá? Perdeu mais do que ganhou, tem um aproveitamento de 44,2%, mas ainda assim é superior ao do Fortaleza e ao do Santa Cruz. Tá? Fred, no caso do Ceará, é importante destacar que o torneio... Lembra que eu falei no início do programa? Se você estiver vendo agora só o corte do Ceará, a gente adicionou os jogos do torneio início para padronizar todos os clássicos. Todos os clássicos têm os jogos do torneio início. O Bavi, os clássicos pernambucanos e, naturalmente, do Clássico Rei, onde foram contabilizados... Inclusive, um historiador do Ceará, tá? Para não ter problema. Foram 15 partidas, com 9 vitórias do Fortaleza, 2 vitórias do Ceará e 4 empates. Ou seja, o Ceará ele tem um saldo negativo no histórico do torneio início de -7. Se não tivesse essa conta do torneio início, o Ceará estaria em vantagem. Ele teria mais vitórias do que derrotas. O +2 virou -5. Devido à incorporação dos jogos do torneio início. Então, só para colocar aqui, isso é um padrão em todos os cortes que a gente está fazendo. Antes do torcedor do Ceará, isso não conta não, esse jogo é menor e tal. É até discutível, até detalhe, é bem questionável se você considera ou não o torneio início, isso realmente vai de critério de cada um. Mas só dizendo que todos os outros cortes que a gente fez dos outros 6 times desse G7 do Nordeste, todos eles contabilizaram essas partidas. Então, no caso do Ceará, porque o Clássico Rei tinha essa lacuna dessas partidas, não é que foram mais 15 jogos do torneio início, foram todos os jogos do torneio início que estavam faltando, e aí acabou dando esse impacto, Fred, no Ceará, do Ceará ser um time com mais vitórias que derrotas, e acabou virando, por causa do torneio início, um time com um pouco mais de derrotas, no caso está 312 vitórias e 317 derrotas. Perfeito, Cássio. Os 2 clubes que o Ceará leva vantagem são o Fortaleza e o Náutico. O Fortaleza, o Ceará, que enfrentou 622 vezes, como o Cássio trouxe, incluindo agora o torneio início, o levantamento completo, padronizado ao dos outros clubes, tanto de Pernambuco quanto da Bahia, são 209 vitórias do Alvinegro, 219 empates e 194 derrotas. O que dá uma vantagem positiva para o Ceará de 15 vitórias nesse duelo. Era 22, tá? Pensei assim que era até maior. Isso. E aí, Cássio, o Clássico Rei é o mais disputado numericamente, mas também dentro de campo, porque é o clássico que tem as menores diferenças, no caso, a menor diferença. A gente tem o Sport com 67 vitórias de vantagem sobre o Santa Cruz. A gente tem o Bahia com 39 vitórias de vantagem, né, sobre o Vitória. A gente tem o Sport com 34 vitórias de vantagens sobre o Santa Cruz e o Santa Cruz com 31 vitórias de vantagem sobre o Náutico. Ou seja, no Clássico Rei, ainda que a margem do Ceará seja boa, pau a pau, 15, mas é muito mais disputado, né? E é um clássico centenário. Porque no Bavi, quando começa o Bavi,
O Bahia já começa forte. O Bahia é fundado em 1931, com o futebol se aproximando do profissionalismo. Como eu falo, o Bahia nasceu campeão. O Bahia é fundado, já é campeão em 1931. E o Vitória era amador ainda. Né? Se o Vitória vai até demorar, vai apanhar um bocado. Mas a gente está falando de 15 vitórias de diferença. Assim, detalhe, os clássicos pernambucanos também são centenários, tá? Só, na verdade, o Bavi, que ainda não é. Mas a gente está falando de um jogo que acontece há mais de 100 anos e tem uma diferença como essa. E é preciso até pontuar que esse 622 faz desse clássico um dos mais disputados do Brasil, tá? Do Brasil. Assim, não tem... Você vai para o Rio, cara, não tem 600 jogos. Não tem 600 jogos em São Paulo, em Porto Alegre. Tem no Belém do Pará, né? Porque aí a avacalhação total, que é Remy e Paysandu, os caras já estão mais de 770 jogos, Fred. Isso é o clássico com mais jogos do mundo. Aí tem, tirando o Repá, lá de Belém, que é uma avacalhação, os caras realmente têm um prazer inenarrável de se enfrentar assim, numa quantidade de vezes indescritível. Mas o Clássico Rei é um dos jogos mais repetidos do Brasil e com um nível de equilíbrio, porque nessa margem, num jogo com 622 partidas, a diferença ser de 15, para mim, isso é equilíbrio, tá? É óbvio que o Ceará tem uma vantagem, o Ceará tem uma vantagem até confortável. Esses 15 jogos, o Fortaleza, como é que você tira 15 jogos no Clássico? Tu enfrenta, tu vai passar 5, 6, quantos anos só dando... Demora muito. Demora muito. Esses 15 jogos é uma vantagem que o Ceará vai conseguir manter. A barba da gente aqui, a minha tá quase branca toda, não sei se é a luz, mas não parece ser muito branca ainda, mas daqui a pouco fica também. Todos os cabelos da gente fiquem brancos e talvez o Ceará não perca essa vantagem, tá? O Fortaleza não passa. Mas a tendência também é que, até esse momento da vida, esse confronto continue sendo equilibrado. Exatamente, Cássio. O segundo clube que o Ceará mais enfrentou dentro da região, tá? Considerando os clássicos, né, os grandes clubes da região, foi o Bahia, né, com 78 partidas e uma desvantagem muito pequena do Ceará. Tá? Uma desvantagem de apenas 3 derrotas, que a gente já lembrou disso quando a gente passou pelo Bahia, para quem está assistindo o vídeo completo e não corte, chegou a estar 25-25. O Ceará, entre 2019 e 2021, tá? Foram 2 anos que o Ceará simplesmente, em 9 jogos, venceu o Bahia 7 vezes. E naquele momento chegou o Ceará... a 25-25, Cássio. Naquele momento, o Ceará quase ficou a isso aqui de impor ao Bahia um triviço da Copa do Nordeste. Porque é preciso pontuar, lembrar que o primeiro título do Ceará foi em 2015, vence o Bahia, lá e Lô, ainda tem isso, tá? Lá e Lô, ganhou na Fonte Nova e ganhou no Castelão e foi campeão no Castelão. Aí vai para 2020, numa edição com final em caráter especial por causa da pandemia. Aí a última rodada e o mata-mata, tudo foi disputado na Bahia. Só que o regulamento não mudou. Então, na volta, eram 2 jogos. E é que a gente até brincar na época, que foi o lá e lá. Né? Porque os dois jogos foram em Pituaçu, portões fechados, naturalmente. E o Ceará também ganhou os 2 jogos. Ou seja, o Ceará foi campeão em cima do Bahia em 15, ganhando os 2 jogos. Campeão em 2020, ganhando 2 jogos. Aí vai para 21 e o Ceará, ainda sob efeito da pandemia, também, o jogo também de portões fechados, tá? 20 foi de portões fechados, os 2 em Salvador, e em 21 também de portões fechados, mas já com ida e volta. Aí o Ceará ganhou o primeiro jogo também. Assim, ganhou em Salvador de novo. Aliás, todas as vezes que Bahia e Ceará se enfrentaram, o Ceará ganhou todos os jogos em Salvador, mas perdeu na volta, faz 1-0 e perde na volta. Aqui, é o velho sim, mas tem que falar. Teria sido muito emblemático, porque se ele empate, não precisava nem ganhar na volta. Detalhe, estava 1-0, mas se fosse empate, estaria 25-25 naquele momento, e seriam 3 títulos em 3 finais contra o Bahia. E se tivesse vencido... Viraria 26-25, né? E não, se tivesse vencido no tempo normal, aí seria 3 títulos e 26-25. Chegou a ser... ao Bahia a primeira desvantagem... E num caráter assim inacreditável. Na história. Eu ia dizer na história recente, não, mas basicamente na história. Veja, mudaria tudo que a gente está fazendo aqui, porque faria. Veja, o Bahia teria 5-0-1 e o Sport teria 5-0-1. Sim.
Porque não era o Sport invertendo com o Bahia, era o Ceará, ou seja, seria uma liderança dividida naquele momento, mudaria toda a configuração que a gente trouxe aqui. Então, e o 204 do Ceará seria 303. Assim, por muito pouco. Isso foi em 2021. Claro que a gente está em 2025, de lá para cá aconteceu muita coisa e desandou. Assim, falando agora do presidente, desandou. O Bahia foi lá, já colocou já botou 3 vitórias de vantagem. É um time agora muito milionário. 3 anos e 7 meses sem isso, perder um perfil de elenco muito. O Ceará, que era um time equilibrado naquele momento, aí abre a caixa de Pandora e não era tão equilibrado assim. E vira um Ceará até mexendo com milhões, que se você está na primeira divisão, você mexe com milhões de reais. Mas não quer dizer que você não esteja com problemas financeiros também, né? E aí é um Ceará, por exemplo, em 25 com problemas financeiros, enquanto é um Bahia em 25, ali não era Bahia, sabe? É um Bahia que compra jogador de 60 milhões de reais, Fred. Então, o Bahia retoma a dianteira aí e se apresenta para um cenário onde vai ficar um pouco difícil. A gente falou isso em outros recortes, vai ficar difícil para o Sport reagir, vai ficar difícil para o Ceará reagir. A gente tinha dito isso. Perfeito, Cássio. Contra o Sport, o Ceará tem uma desvantagem considerável, né? São 11 derrotas em relação ao Sport. Mesmo tendo feito a ferida recente de ter sido campeão do Nordeste dentro da Ilha do Retiro, né? Devolvendo no Sport aquela final de 2014, quando o Sport foi campeão no Castelão. Cada um foi campeão no estado do outro, nascendo na casa do outro. Mas nos confrontos diretos ainda tem uma desvantagem considerável, né? De 11 Mas derrotas. Tem um ponto interessante. Tem uma cartinha aqui que você joga na mesa agora. Não perde do Sport como mandante há 21 anos. Perfeito. É muito tempo. Veja. É muito tempo. E o Ceará passou 30 sem ganhar do Sport, mas em 21 meteu 4-0 na ilha. O Sport já estava eliminado na Copa do Nordeste, da pandemia, sem público, e o Ceará vivendo grande fase. O jogo foi 4-0 para o Ceará. E quebrou. E, obviamente, quebrou o jejum. Era um jejum de 30 anos naquele momento, beirando 30 anos. E agora o Sport é que tem esse tabu. Então, o Ceará tem a desvantagem com o Sport, mas jogando no Ceará, ele faz muito tempo que não perde. E esse jogo, naturalmente, acontecerá. Eu nem lembro, Cássio. Eu nem lembro dessa vitória. Faz muito tempo. Eu não lembro, não. Foi na Série B. Na Série B de 2004. O Náutico, né, o quarto clube que o Ceará mais enfrentou dessa lista, é justamente o segundo que o Ceará tem uma vantagem. Mas aí a vantagem é mínima. Uma vitória. O que está sempre em xeque, até porque os resultados recentes entre os dois clubes é de perde e ganha. Ou seja, o Ceará tem disputado aí a vantagem nesse retrospecto contra o Náutico, cabeça a cabeça, de fato. É um duelo equilibrado e que não tem sequências recentes aí mais significativas, né, entre os dois clubes, mesmo com o Ceará tendo nos últimos anos uma vantagem divisional e, consequentemente, financeira considerável sobre o Náutico. Mas mesmo assim, o Náutico venceu as quartas de final, teve aquele jogo de lixo que botou o time reserva, lembra aquela... Exatamente, demais. Um cenário inacreditável que aconteceu numa escolha. Mas esse é o jogo que o Ceará precisa ficar mais atento em relação ao histórico dele, dentro do que a gente vem falando aqui. Primeiro que esse jogo pode acontecer na Copa do Nordeste. A gente estava gravando aqui, você pode estar vendo depois, enfim, mas se você estivesse vendo quando a gente gravou na época, poderia ter Ceará e Náutico na primeira fase. Mas a questão é, tendo ou não tendo, um jogo de diferença significa o que é 2-0-4 para o Ceará hoje, de repente vai virar 1-1-4. Ou seja, é um retrospecto que está ali com muita atenção para modificar. É o jogo mais próximo em relação à mudança de cenário do que a gente vai apresentar aqui. Agora, dentro do cenário atual, o Ceará sendo Série A e o Náutico sendo Série C, obviamente tem uma diferença técnica que faz com que o Ceará tenha uma vantagem para continuar tendo a vantagem diante do Náutico. Perfeito, Cássio. Contra o Santa Cruz, né, são 58 jogos e uma desvantagem de 4 partidas, 4 derrotas em relação ao Santa Cruz, tá? Já são 7 anos e 6 meses de invencibilidade, mas apenas 2 jogos contra o Santa. Para o Santa, a melhor coisa que aconteceu
foi não ter Foi jogo não nesse período. jogar. Porque Santa... esses 7 anos são 7 anos horrorosos para o Santa Cruz. Exatamente. Agora, Cássio, antes deles, entre 14 e 17, o Santa estava maltratando o Ceará. E é quando ele constrói essa vantagem. São 5 vitórias e um empate do Santa Cruz contra o Ceará entre 2014 e 2017, tá? Inclusive, o Ceará sofreu na mão do velho Santa Cruz. A campanha do Santa Cruz na Copa do Nordeste 2016. O Santa tirou o Ceará naquela edição. Exatamente. E fechando contra o Vitória, né? O time que o Ceará menos enfrentou. Falando de maltratar, né? 3 anos e 8 meses sem vencer o Vitória e vindo de 3 derrotas consecutivas, que são as 3 derrotas que tiraram daquela condição do empate. Cássio já explicou nesse programa. Existia o empate. Tá? Pode existir um empate. E esse confronto era 16-16. Só que o Vitória venceu as 3 últimas partidas. E quando eu falei maltratar, não era em relação ao que o Vitória vem fazendo no Ceará, não. Esse 19-16, que eu quis dizer, é o ufa do Vitória. O maltratar, que maltratou, a gente fazendo o corte é importante, se você está caindo só nesse corte aqui do Ceará, que maltratou foi o Ceará. O Ceará, na última década, assim, ele teve um desempenho absurdo diante do Vitória. O Vitória em jogos 6-1, né? Mata-matas. O Vitória, 6-1 para o Ceará. O Vitória tem uma classificação, Fred. Foi em 1997, na Copa do Nordeste. Nas quartas de final. E aquela Copa do Nordeste foi toda de mata-mata. Depois, começa em 2013. E veja que é tudo recente, tá? Assim, são 6 as classificações seguidas do Ceará. 5 na Copa do Nordeste, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, e ainda teve a da Copa do Brasil em 2020. Então, assim, foi assim, é isso que eu estava querendo dizer. O que o Ceará fez assim com Vitória de 2013 para cá em mata-mata não há nada parecido em nenhum outro confronto. 6 classificações consecutivas, assim. Mas nos últimos 3 jogos... Mas pergunta o torcedor do Vitória, vida, não lembra? Não, beleza, o cara do Vitória ganhou os últimos 3. Pergunta o Vitória, não lembra? 6 eliminações seguidas, de 2013 para cá. No rame aí da vida, né, pesa muito. Não, veja só, eu tô falando, como isso aqui vai até 24, é de 2013 até 2024, enfrentar 6 vezes um adversário e cair 6 vezes, assim, chato. Nos últimos 3 jogos, 3 derrotas, tá? O que já fazem aí uma invencibilidadezinha do Vitória para tentar diminuir os danos, né, desses confrontos eliminatórios que Cássio trouxe aqui. Nos duelos interestaduais, o Ceará tem um aproveitamento muito parecido com o do contexto geral, tá? Ele perde um pouquinho quando você tira o Fortaleza da conta, baixa um pouquinho o aproveitamento do Ceará, já que ele tem vantagem sobre o Fortaleza, né? Então era natural, cai para 42%. E quando você exclui Santa e Náutico da lista e considera apenas o G5 que vai disputar a Série A em 2025, aí restabelece e volta ali para a margem de 44,2%, tá? Então, dessa forma, a gente fecha o recorte mais detalhado aqui no Ceará, tá?